Eu sei que a medicina, ela é muito conservadora, é muito tratar a doença, né? Agora, assim, eu tô nessa bolha de medicina estética e reparadora há tanto tempo que quando você fala assim, não é supérfluo, eu fico assim, não é mesmo, mas não tem como ser supérfluo. É isso que você falou, às vezes é uma coisinha que você faz ali na sua vida, na sua parte estética, é o que dá autoconfiança pra você mudar de emprego, pra você mudar de carreira, pra você fazer um curso novo. Pra você se sentir bem consigo e desbravar várias coisas na vida, né? Pessoal e profissional. Isso que você falou aí dessa lição de vida que você teve, né, na oncologia, de ver a vida de uma forma mais simples e valorizar muito mais, assim, a vida. E cada dia que você tem muito valor, né? Sejam muito bem-vindos ao Blue Pro Podcast. Hoje a gente tem aqui uma convidada para contar muitas histórias cabeludas. Doutora Cátia de França, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Exatamente, a gente teve agora numa feira em São Paulo, marketing digital, que a gente teve a chance de se conhecer um pouquinho melhor, né? Isso. E eu pude ver o quanto que doutora Cátia, ela vai um pouquinho além só de médica. Eu percebi que é uma mulher muito determinada, uma mãe Legal. muito carinhosa, não parava de falar em moça filho, né? Mãe, né? Mãe, acho que quem é mãe sabe como é, né? Onde a gente vai, o filho vai, nem que seja no coração. Exatamente, exatamente. E é isso que a gente quer saber hoje. A gente quer saber um pouquinho quem é doutora Kátia, além da doutora, além um pouquinho da medicina, né? Que desde já são muito competente, por sinal, no que faz. Entender como foi que começou essa história. Quem era a Kátia na escola, se você era aquela menina que ficava no fundão, ou na cadeira da frente, ou era no meio. Como é que é essa história? Eu sempre fui a da primeira fila, né? Aquela dali que ficava na Nerd. frente, que se alguém atrás, se a pessoa estivesse falando, fizesse barulho, "Shh, escuta, escuta." Então, assim, sempre fui aquela super atenta, né? Super estudiosa. Eu sempre ouvi do meu pai, a história da gente, meu pai e minha mãe eram humildes, né? Se conheceram em caixa de supermercado. E aí foram trabalhando, isso lá na década de 70, 80, e depois, no final da década de 80, meu pai resolveu virar cabeleireiro. E aí eu tinha 5, 6 anos. Se conheceram no caixa de supermercado. De um hipermercado lá no Rio de Janeiro, era as tendas. Não sei, minha mãe trabalhava no caixa, meu pai trabalhava em uma outra função lá, não sei. Sim, eles trabalhavam Na mesma empresa. Sim, entendi. E aí se conheceram lá, enfim, começaram a namorar, casaram, meu pai já fez de tudo, padeiro, restaurante, supermercado, enfim, resolveu virar cabeleireiro. E eu praticamente cresci, né, nesse mundo do cabelo. E meu pai sempre me dizia, olha, minha filha, eu não sei se eu vou um dia conseguir deixar alguma coisa financeira, palpável, um imóvel para você, mas uma coisa, Patrimônio e tal. mas uma coisa eu tenho certeza que eu vou deixar para você, que eu vou me esforçar, é a educação. Então estude. Então, eu cresci ouvindo isso, estude, estude, porque se você tiver de ser alguém na vida, vai ser a partir dos seus estudos. E assim eu tentei trilhar. Interessante. Aí era pessoa nerd, né? E essa coisa do nerd você herdou do seu pai. Assim, meus pais não. De dar conselhos. Isso. Ouvi meu pai ali, né? Minha filha, estude, porque realmente é a única coisa que eu tenho que lhe garanto que vou tentar lidar. O restante é a Entendi. vida que. Aí você é carioca ou você nasceu aqui no Rio Grande do Norte? Não, eu nasci no Rio de Janeiro, na verdade, em Belford Roxo. Eu sou fluminense. Sim. E com 8 anos de idade, a gente foi para Paraíba, para João Pessoa, porque a família da minha mãe é do Rio de Janeiro e do meu pai é da Paraíba. E aí, em 89, meu pai decidiu passear lá em João Pessoa, visitar a família. E aí, do nada, ele disse, não quero mais morar no Rio de Janeiro, não é vida pra gente, não é vida pra minha filha, a gente vai para Paraíba, morar na Paraíba. E assim meu pai fez, um ano depois, e a gente se mudou e viveu lá, vivi lá até fiz faculdade na Paraíba, na UFPB, na Federal da Paraíba. E depois vim para cá, para o Rio Grande do Norte, para Natal, para fazer a minha residência em cirurgia geral. Sim, aí ele, no caso, vocês vieram pra uma visita, aí um ano depois que se mudou. Uhum. Entendi. Teve uma programação aí nesse meio tempo. Quando você veio, ele já tinha o salão de beleza? Ele já era cabeleireiro? Ele trabalhava, ele era funcionário de um barbeiro, literalmente barbeiro, né? Mas ele tinha saído do mercado já. Trabalhava como um salãozinho. Tava na área dele já. Isso.
E aí, quando se mudou para João Pessoa, quando a gente se mudou, ele foi trabalhar num salão de uma outra pessoa, como um empregado, e depois ele decidiu montar o salão dele. Aqui em João Pessoa. Lá em João Pessoa, isso. Exatamente. E me lembro como hoje, era um salãozinho que tinha um espelho, uma bancadinha de madeira, uma cadeira, né, de cabeleireiro, Sim. um sofá de ferro com as almofadinhas, uma televisão daquela de tubo, preta e branca, um banheiro bem simples, e assim ele começou. E um lavatório, e assim ele Era começou. público, era mais homem e mulher. Eram os dois. Ele fazia Eram. tudo, entendi. Aí depois ele foi crescendo, Porque tem a crescendo. separação, né? É o salão que é só mulher e barbearia que é meio que só Hoje, mas hoje em dia que está tendo isso, né? Mas antigamente, sempre o público de um salão, no geral, sempre foi mais mulher, né? Mas hoje em dia que está tendo mais essa separação, né? Do barbeiro, gourmet, assim, aquele negócio mais... gourmetizou, né? É, A barbearia. isso. Mas antigamente tinha de tudo. E aí meu pai foi aos poucos crescendo um pouquinho, e foi crescendo, aí ele virou professor de Senac, de cabeleireiro. Olha só. Aí foi quando deu a guinada nele profissionalmente. E aí o salão dele foi crescendo num bairro em João Pessoa, que não é um bairro da High Society, era um bairro classe média, média baixa, mas que ele super cresceu lá e aí virou um salão grande com outros E funcionários. ganhou visão, né? Porque ele foi convidado para dar aula, enfim, né? E, Não é e aí- qualquer pessoa que dá aula no Senac. Exatamente. E ele ainda dizia, eu não vou trabalhar na praia não, porque lá geralmente os bairros melhores lá em João Pessoa, perto da praia, né? Não vou trabalhar lá, não vou trabalhar aqui onde eu cresci, o povo de lá que vem para cá. E aí ele ficou lá nesse lugar, né, nesse bairro, e ficou lá. Inclusive até hoje ele trabalha nesse salão. Olha só. Alguma vez você estava, tipo assim, no salão do seu pai e aí você teve, assim, na infância ou adolescência, você teve esse insight de dizer assim, acho que um dia eu vou trabalhar com cabelo, ou como cabeleireira, algo nesse sentido, assim, vou trabalhar com cabelo, ou foi depois que você teve essa inspiração? Não, na verdade, desde pequena, eu sempre disse que ia fazer medicina. Quando eu era criança, eu dizia que ia fazer medicina veterinária, porque eu sempre gostei de bicho. Até hoje, amo os animais, adoro o cachorro. né? Que é Isso. um bicho. Exatamente. Então, eu queria fazer medicina veterinária. Aí, na 7ª série, assistindo aula de biologia e biologia humana, aí eu disse, não quero fazer medicina veterinária, eu quero fazer medicina humana, medicina... E aí, Sétima série, na você ainda 7ª nem série. seguiu, é Na isso. 7ª série. 7ª série a gente tem o quê? 12 anos, se eu não me engano. Por aí. E aí eu disse, não, eu quero fazer medicina. E aí comecei a estudar desde então, fortemente. Entrei no 2º grau, né, o ensino médio, já me preparando para o vestibular. E sempre estudei muito. E aí decidi que queria fazer medicina, mas eu sempre gostei da parte estética. Sim. Tanto é que por muito tempo na graduação eu acompanhei cirurgiões plásticos. Sim. Acompanhava, eu dizia, não, e terminei a graduação e fui fazer cirurgia geral, me preparar para fazer cirurgia plástica. Então, eu sempre gostei, talvez por viver nesse mundo, né? Minha mãe se tornou maquiadora dentro do salão do meu pai, minha mãe maquiava, meu pai fazia penteado, cortava, enfim, fazia tudo que tinha no salão. Ah, então você herdou tudo deles, assim, esse senso seu estético. A propósito, pessoal, se você estiver vendo agora esse podcast ou no carro, ou se você estiver ouvindo em algum lugar, você tem que parar para ver pelo YouTube, porque ela disse que se maquiou sozinha no carro e olha só. Desde O senso sintético você herdou, né? E eu queria fazer um acordo com você que está vendo o podcast agora. É um acordo. Se você gostar do que você está vendo, do que a gente está conversando, você vai deixar agora um like nesse vídeo e vai se inscrever nesse canal para a gente ter mais um pouquinho de produção. A gente sabe que é isso que nos incentiva a estar aqui hoje, criando conteúdo de qualidade, trazendo informação de qualidade para você. E é isso que a gente quer, esse acordo. Gostou? Deixa o like. Combinado? Agora me conta mais um pouquinho. Você disse que, enfim, ele veio para cá e que você teve a inspiração na 7ª série para fazer medicina. E quando foi que veio essa inspiração para trabalhar com transplante capilar? Para você que tá aí, que chegou agora, que você não conhece a doutora Kátia ainda, ela é cirurgiã, tem 2 residências e é cirurgiã em oncologia. Só que ela tá com uma carreira começou já faz um tempinho em transplante capilar e tricologia. Exatamente. Teve alguma coisa do seu pai nisso? Algum dedinho ali, alguma pitadinha? Então, na verdade, como eu disse, eu sempre quis fazer cirurgia plástica, né? E até hoje, se você me perguntar como você caiu na oncológica, eu não sei lhe dizer.
Olha, eu acho que eu sei lhe dizer. Eu que sou fora sei. Eu acho que você porque você me disse que fez a residência na Liga contra o Câncer. Isso. Pronto, você em algum momento você recebeu uma influência ali. Porque quem quer ou não, quem entra lá meio que se envolve, né, naquele ambiente Sim, de com alguma forma. certeza. Enfim, sobrou uma vaga na residência, né? Na época eu tinha terminado cirurgia geral, e aí um colega médico que é staff lá na Liga fez: Kátia, eu acho que super você daria certo na oncológica. Aí ele é. Já que você está estudando, eu tinha feito a prova para residência, não tinha passado. E aí De cirurgia plástica. isso. E aí eu ia ficar estudando, né? E ele fez: bom, faz. Se você entrar, você cursa um período. Se você se identificar, você continua e termina a residência. Se não, você sai e volta a estudar e ano que vem tenta novamente e aprova. Está certo. Aí entrei na residência para cirurgia oncológica e me identifiquei muito com a parte de câncer ginecológico, que foi, na verdade, o que me fez ficar na residência. Não foi as outras áreas da oncologia, e sim a parte de câncer ginecológico, de oncopelve. E decidi terminar. E terminei, e aí fui absorvida lá na Liga, me chamaram para trabalhar lá, para me tornar staff lá, e lá estou trabalhando, né? Comecei a trabalhar desde 2016. Só que eu ficava com aquela coisa no meu coração, Foi quando que você encerrou a sua residência, residência. Foi, 2016. 2016. E aí, mas eu ficava Cara, é muito tempo, né? É, É muito tempo só na oncologia, 8 anos. 8 anos. E E aí, você formou-se médica em qual ano? em 2009. Sim, foi bem cedo também. 2009. 15 anos. 15 anos. Fez 15 anos Bem. formado. Aí lá onde você trabalha, você tá lá até hoje, né? Na Liga? Fazendo oncologia. Sim. Aí lá, como é? Lá é particular, é SUS, como é? Hoje lá é Convênio? SUS. Assim, a E você Liga... trabalha Isso, é SUS. Eu saí da parte privada, né, da parte plano. Tem essa opção também, quem tá lá? Tem. Então quer Tem dizer que essa tem gente opção. que tá lá que faz parte privada. As duas partes. Na verdade, a maioria que está lá faz tanto a parte de medicina suplementar, né, plano de saúde, particular, e também o SUS, né? Eu saí, depois que eu tive meu filho, eu decidi sair da parte privada e suplementar por questão de tempo, né, para me dedicar um pouco mais à minha família. Mas eu nunca me achei. Chegou um momento assim que eu dizia: alguma coisa está faltando, eu não estou me sentindo completa. Isso aqui me mostra que realmente a vida tem um propósito, que a vida é um pouco. Deve ser. A gente deve encarar a vida de uma maneira mais simples, né? Viver o dia, né? Que a gente lida ali com a morte, né? Geralmente as pessoas, quando recebem o diagnóstico de um câncer, elas acham que acabou a vida delas, quando na verdade não é assim. Mas Eu não consegui entender. veja que quando a gente dá um diagnóstico de um paciente, olha, sua biópsia, né, seu resultado deu um câncer. A pessoa acha que a partir daquele dia ela tem dias contados de vida, né? E nem sempre é assim, dependendo do estágio da doença, pode ter cura, né? Tem chance de cura. Mas eu aprendi muita coisa, eu aprendi a ver a vida de uma maneira diferente, até um pouco mais simples, né? Reclamar menos, né? Que às vezes a gente reclama por besteira, por bobagem, e quando a gente olha ali que as pessoas gostariam de ter mais um dia de vida, mais uma semana de vida, mais um mês de vida, e a gente, teoricamente, tem isso, e às vezes a gente não valoriza, isso, e às vezes a gente não valoriza. Então, eu comecei a aprender muita coisa, que, claro, a gente traz isso para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia. E foi isso que você conseguiu tirar pra você da lição. Tirar para mim de lição, né? Tentar me tornar uma pessoa melhor e ser mais grata, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, eu não me sentia completa. E aí eu confesso que se talvez tivesse residência de plástica por aqui, ou mais próximo, ou se eu não tivesse filhos, talvez eu até encararia fazer uma residência de cirurgia plástica. Então comecei a imaginar assim, na minha vida, meu Deus, o que eu podia fazer para voltar àquele meu plano, né, inicial, de trabalhar nessa área que eu Porque gosto. você tinha a proposta de ser médica, mas você também queria, assim, por proposta você já é médica, né? Mas você tinha essa vontade de entrar na parte da estética. Isso, eu tinha vontade de entrar na parte da estética. E foi quando eu estava olhando o Instagram, não procurando nada disso, olhando o Instagram normalmente, e começou e apareceu para mim a parte de transplante capilar. Aí eu nunca parei para pensar, eu disse, interessante. Aí comecei a pesquisar sobre. Foi quando eu conheci, que tinha uma colega, né, uma amiga aqui, hoje é amiga, mas na época eu só era conhecida, que era uma das melhores aqui de Natal, Quem é? Ingrid Lins, né? E aí eu
eu disse, vou tentar conseguir o contato dela para conversar com ela, para sentir o mercado, enfim, obter mais Trocar uma informações. figurinha, né? É. Com ideia. E aí, a gente tinha uma amiga em comum, uma anestesista, amiga em comum, que é a anestesista da equipe dela. E aí eu falei, Paulinha, consegue falar com Ingrid para eu conversar com ela? Aí ela, claro, ela é super acessível, eu vou falar. Então ela falou, e aí ela disse, não, diga ela que pode vir aqui, que a gente conversa. Então, aí comecei a conversar com Ingrid, tive a oportunidade de conhecê-la. Sim. E a gente foi trocando figurinhas, ela é uma pessoa que cresceu muito, né, na área de transplante capilar, pelos resultados dela. E aí eu perguntei a ela, você não quer uma pessoa para te ajudar? Não. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou aprender, vou fazer as pós-graduações, vou aprender transplante capilar. E é incrível como o corpo humano tem, assim, você nessa área há, sei lá, 12 anos de estudo, pelo menos, ou mais, né? E aí, um negócio que parece ser tão simples precisa de muito mais estudo, né? Muito mais. E assim, o interessante de que tudo no tempo de Deus, né? As pessoas, tem gente que diz assim, você é muito religioso? Eu sou, eu acredito muito em Deus e acredito que tudo na vida tem um propósito e que tudo tem seu tempo. Sim. E assim, coincidiu que eu comecei a procurar sobre, coincidiu que Ingrid começou a precisar e pensar na possibilidade de ter alguém para somar com ela. Sim, olha só que interessante. Tudo no mesmo tempo, né? Tanto é que eu conversei com ela na época, ela disse, Kátia, agora, eu não tô querendo, não tô precisando não, mas eu já estou cogitando a possibilidade. Faça o seguinte, vai estudar sobre, enfim, vai ver se realmente é isso que você quer, para depois você investir tempo e dinheiro nisso, e depois você descobrir que não quer. E aí foi exatamente o que eu fiz. Comecei a me preparar, me inscrevi em pós-graduação, fui fazer cursos, fui estudar sobre e fui me encantando, né, por aquela área, enfim, porque eu podia trazer para o paciente, mostrar que às vezes a pessoa faz, estética, né, tão superficial, tão sem significado, algumas pessoas acham, né? É possível que tenha, assim, quem pense isso, né? Exatamente, mas assim, às vezes se você tá com a autoestima baixa, se você não tá sentindo bem consigo mesmo e vem alguém e lhe ajuda nesse sentido, então você tá ajudando alguém de alguma forma, né? E nem sempre ajudar uma pessoa é só ajudar ela numa doença, né? Numa doença que, sei lá, um câncer ou qualquer outro tipo de doença, mas é ajudar ela também na doença da alma, em se sentir melhor consigo mesmo, e isso também tem um grande valor. É isso mesmo. Olha, assim, eu sei que a medicina ela é muito conservadora, é muito tratar a doença, né? Agora, assim, eu tô nessa bolha de medicina estética e reparadora há tanto tempo que quando você fala assim, não é supérfluo, eu fico assim, não é mesmo, mas não tem como ser supérfluo. É isso que você falou, às vezes é uma coisinha que você faz ali na sua vida, na sua parte estética, é o que te dá autoconfiança para você mudar de emprego, para você mudar de carreira, para você fazer um curso novo. Para você se sentir bem consigo e desbravar várias coisas na vida, né? Pessoal e profissional. Isso que você falou aí dessa lição de vida que você teve, né, na oncologia, de ver a vida de uma forma mais simples e valorizar muito mais, assim, a vida. Cada dia que você tem muito valor, né? Eu passei por isso agora com minha Sandra. Ela estava fazendo uma cirurgia de parótida, estava com um processo inflamatório, não era nada não, mas ela com muito medo de ser alguma coisa, né? Aí ela fez uma cirurgia e o convênio dela é enfermaria. E ela ficou na liga. E era enfermaria tripla. Eram 3 mulheres. Uma com câncer terminal, a outra estava com segundo câncer. Tinha tido câncer na parte, acho que de ovário, e estava com câncer na tireoide. Tem acabado de remover, uma coisa assim, não lembro bem da história. Mas todas duas muito tristes. E a gente estava na hora que o leito B recebeu alta, e o médico foi lá, ele assim, bem tranquilo. Eu acho que esse homem era assim, treinado pra isso, porque ela não parava de chorar e ele só dava uma notícia. Uma notícia. Olha, a mulher com 40 anos e 2 filhos. Reparem. Eu sei que você tem 40 anos, eu sei que você tem 2 filhos, a gente não vai operar você mais. Quer dizer, ela estava lá para ser operada e ela não ia mais operar. Era como se não tivesse jeito. Era uma coisa nesse nível, não ia mais operar. E ela recebeu alta sem cirurgia pra ir contar os dias em casa. Ela só fazia chorar. E a minha sogra tava reclamando que não ia conseguir lavar o cabelo, porque o médico disse a ela que ela não ia poder lavar o cabelo, porque tinha cicatriz aqui na orelhinha, né? A cirurgia de cabeça e pescoço, ela vinha até aqui. Mas era benigno, não tinha nada. Não tinha nada, era só um processo inflamatório. Ela ia ficar bem, não era câncer, não tinha nada. Mas ela não podia lavar o cabelo. Quer dizer, a preocupação dela todinha, ela, meu Deus, não posso lavar o cabelo, que absurdo, minha vida é triste.
Pois é. E eu aprendi muito. Essa história aí que você falou, já passei por ela. Ter que dar essa notícia várias vezes, né? E realmente não é uma situação confortável para nós médicos, né? E assim, como eu sempre trabalhei só na parte de Eu não câncer, acho que vocês consigam separar 100%. Eu acho que vocês têm um treinamento e tudo ali, um condicionamento mental, na verdade, pra deixar lá no hospital e em casa é em casa. Mas eu acho que todo mundo tem um pouquinho de humano. Você é um ser humano, né? mas a gente não tem treinamento disso. Eu acho que inconscientemente o nosso cérebro separa isso, porque senão você ia enlouquecer. Já pensou se você fosse viver a dor de todos os pacientes que você dá uma notícia ruim? Não tem como. Inconscientemente o nosso cérebro faz isso. Às vezes a gente diz, ai, que médico frio, né? Ai, que médico isso, que médico aquilo. Mas assim, gente, se a gente for sentir a dor de todos os pacientes, eu atendo na Liga hoje, eu só estou lá um dia. Eu ainda não deixei a oncologia porque eu tenho as minhas pacientes. E lá eu atendo no ambulatório em média de 20 a 25 pacientes todos os dias. Todos os dias não, toda quinta. E dessas daí, vamos lá, 20, 25%, geralmente eu estou dando o primeiro diagnóstico de câncer. Então, já pensou se toda 20 a semana? 25. E às vezes mais. E a outra são retornos, são segmento, que está em fase de segmento para chegar à cura ou não. Ou é benigno. Benigno não fica conosco lá na Ah, Liga. entendi. Não Só fica. chega pra você quando já é. Quando é câncer e quando é benigno, a gente direciona para outro serviço, né? A gente realmente, a Liga tenta focar na parte oncológica, já que são poucos os serviços, né, para pacientes oncológicos. Entendi. E, enfim, em resumo, como é que eu vou viver a dor de todo paciente? Não tem como. Não tem. Psicologicamente é impossível. Teve alguém que você absorveu a dor e Ah, chorou e tudo? Teve. São, assim, pacientes que contam em uma mão e sobram-me dedos, mas que eu nunca esqueci a história, né? E, assim, como eu sempre fiz essa parte de câncer ginecológico, então mulher, né? Mulher se identifica muito com outra. Verdade. E mãe, né? Depois que eu me tornei Nossa, mãe, é verdade. então, misericórdia. É 1000 vezes pior. Eu acho que depois que eu me tornei mãe foi que a oncologia ficou mais pesada para mim, sabe? Mais difícil de lidar. E eu acho que foi a partir daí que eu comecei a cogitar a possibilidade de sair da oncologia. Você acha que essa questão, assim, esse peso da dor do paciente chegar até você fez com que você colocasse assim um limite? Eu acho que vai chegar um tempo que vai ser que eu vou precisar dar um descanso da minha alma mesmo, assim, um pouquinho dessa. Provavelmente é isso que eu tô dizendo. Chegou um momento que eu cheguei para meu marido, assim, famoso, eu disse, lindo, eu não sei se eu quero continuar com isso. Pra sempre. Eu não sei se eu quero viver a minha vida para sempre com oncologia. Eu de uns anos para cá, eu comecei a dizer, eu sei que eu entrei, eu gosto do que eu faço, eu me dedico sempre que eu tô ali. Hoje eu tô só um dia, mas o dia que eu tô ali, eu me dedico às pacientes e dou o melhor de mim. Você tá Faço presente ali. isso. Mas eu digo, eu disse, Linda, eu não quero isso para mim mais para o resto da vida. Eu preciso procurar outra coisa, eu preciso procurar outro caminho, eu preciso me reencontrar naquilo que eu sempre gostei. E foi aí que veio o transplante capilar, né? Veio a tricologia, a parte da estética que eu sempre gostei. Não deixa de ter ali um problema de saúde em alguns casos, né? Tricologia não é só você renovar ali aquela calvície, né? Aquela área de falha, mas é você renovar aquela pessoa, trazer aquela autoestima. Cabelo é tudo. Quem é que, no câncer, na oncologia mesmo, nem toda quimioterapia, por exemplo, o cabelo cai, mas toda vez que eu dou um diagnóstico de câncer, que eu digo que a paciente tem que fazer quimioterapia, qual é a primeira pergunta? O cabelo vai cair Meu cabelo vai cair? 100%. Se for mulher, é a primeira pergunta. Como eu lido só com pacientes, mulheres, né? Porque é ginecológico, Porque é ginecológico. todas perguntam. Todas, se eu disser assim, olha, agora você vai precisar fazer um tratamento de quimioterapia, ou porque realmente a cirurgia não cabe mais, ou porque vai complementar o tratamento. E meu cabelo vai cair? Sim. Primeiro pergunta, não é nem assim, eu vou Isso é ficar curada? Não, nem sempre. Nem toda quimioterapia o cabelo cai. Entendi. Mas assim, a primeira pergunta não é eu vou ficar curada. Na maioria das vezes, a primeira pergunta é meu cabelo vai cair. Para ver como é importante o cabelo para o Ela ser pergunta humano. isso antes mesmo de perguntar se poderá ter filho, por exemplo. Com certeza. O cabelo vem antes. Interessante, né? Exatamente. Aí você falou de Mozart, né? Lindo isso, lindo aquilo, que é Dr. Mozart. Para você que chegou agora, Dr. Mozart, ele esteve presente aqui com a gente no terceiro episódio dessa temporada. Você vai conseguir entrar no canal
e você vai encontrar lá, ele é o médico do shape, exatamente. Tem o canal dele do InShape, você vai conseguir acessar lá na descrição. Eu vou deixar aqui também, ó, o canal dele para você acessar e conhecer mais um pouquinho do Dr. Mozart. Eu queria entrar na vida de vocês dois, né? Perguntar ó, algumas coisas como vocês se conheceram e tal. E antes disso, eu também quero informar que eu trouxe aqui, ó, 5 cartinhas com perguntas cabeludas para fazer a ela, que você só vai saber qual é a pergunta que ela vai responder se você ficar até o final com a gente. Mas antes de perguntar como vocês se conheceram, eu queria saber, assim, porque você fala assim, transplante capilar e tricologia. E eu confesso que para mim é um termo novo. Quando você fala tricologia, eu penso que é tricô, né? Mas o que é tricologia? A tricologia é a parte clínica, né, do cuidado do cabelo, né? É um apêndice, vamos dizer assim, da dermatologia, né? E aí hoje muitos dermatos não conseguem, não se especializam na parte só de cabelo, e assim como as outras especialidades na medicina, né? Então, a tricologia está como se fosse um apêndice, né, desse cuidado do couro cabeludo, de doenças, né, do couro cabeludo, não só da calvície, né, que a gente chama, o nome mesmo é alopecia androgenética, seja masculina ou feminina. Esse nome é o nome de calvície. Isso, é um nome médico, vamos dizer assim, um termo médico, né? E a gente tem outras patologias, outros problemas que levam, né, a falhas no cabelo, Tipo a o quê? queda. Quais doenças que tem de cabelo aqui sem ser calvície? Bom, a gente tem vários tipos de alopécias, né? A alopécia androgenética é a calvície, Sim. né? Existem as alopécias cicatriciais, que é como se fosse um processo, o sistema imunológico vai agredir os folículos da cabeça, né? E existem vários, os folículos do couro cabeludo, e ali pode causar queda de cabelo, até mesmo falhas, igual uma calvície, mas a maneira como isso acontece é diferente, né? Porque a gente chama fisiopatologia, a maneira como se desencadeia aquela queda, aquela falha, e muitas dessas patologias, às vezes, fazem com que você perca o cabelo e perca de vez, se você não tratar a tempo. Mas a simples queda de cabelo, que é o mais comum no consultório, Sim. né, é o que mais vem. Caspa é doença, caspa? É um tipo, a gente chama de dermatite seborreica, né? E trata com você, E trata com tricologista, né? tricologista. Isso. Tem um amigo meu que ele, na pandemia, ele ficou com um buraco na cabeça. Apareceu um buraco em algum lugar na cabeça dele e disseram que era tipo de ansiedade, uma doença. Provavelmente a alopecia areata, que se chama, né? Aí trata contigo também. Também é com tricologista. Eu já ia mandar para um psiquiatra. Às vezes precisa do trabalho em conjunto, porque às vezes realmente o fator desencadeante é psicológico, né? E alguns pacientes precisam realmente também entrar numa terapia, fazer um tratamento psiquiátrico, porque é uma das causas, vamos dizer assim, um dos gatilhos da alopecia areata. Sim, agora vamos fazer uma consulta comigo aqui agora. Tô cheio de entrada aqui também de calvície. Vamos lá. Era bom ter trazido a canetinha, né? Pra gente fazer aqui já ia sair todo riscado desse podcast. Já queria fazer aqui. Tô com calvície. Então, assim, eu chego lá procurando um transplante capilar. Tô procurando. Doutora Cássio, tô querendo procurar um transplante capilar. Aí, nessa avaliação que você identifica se eu tenho mais algum outro problema e trata como tricologista, é isso? Isso, exatamente. O transplante capilar, né, o cirurgião de transplante capilar, ele pode ali só realmente realizar aquele transplante, mas ele precisa ou ter conhecimento de tricologia, que seria o ideal, ou você ter um tricologista, né, um outro médico em conjunto na sua equipe, né, para que vai ser a porta de entrada para aquele paciente entrar, porque se o paciente chega para mim e diz, olha, eu estou com essas entradas, aqui geralmente a história da calvície é uma história clássica, vamos dizer, tem história pais, família, né, avô, avó, tios, mãe, às vezes já com a calvície, porque é genética, né, a calvície. Eu acho que o meu foi uma praga, porque meu pai, ele tem cabelo, uma cabeleira, uma juba. Minha mãe também tem uma juba até hoje. Minha mãe tá perto dos 70 já, e a juba é enorme. E só eu que tenho esta praga desta calvície aqui. Mas às vezes tios, né? Às vezes um primo, ali parte da família da mãe, né? A parte materna, mas enfim, a gente precisa ter certeza de que realmente é só calvície, se não tem uma outra patologia de base, e caso seja só calvície, realmente fazer o tratamento. Olha, eu acho que esse, na verdade, é um diferencial teu, porque se você for para um plástico fazer uma calvície, ele não vai ter essa expertise, ou talvez até tenha, mas assim, porque assim, eu comecei a ficar calvo faz muito tempo. Eu acho que vai fazer uns 10 anos que começou a entrar. Então, se isso foi um processo que demorou um certo tempo, um processo crônico, digamos assim, Isso. então ele vai continuar assumindo. Vai.
Então, só fazer um transplante talvez não resolva. Não. Então, olha aí onde entra o tricologista. Isso. E a gente explica isso para os pacientes. Exato. Porque Então, tem paciente que chega achando que o transplante capilar, pronto, entre aspas, curou a calvície dele. Não. Não. E o quanto a sua calvície, por exemplo, vai ficar assim, ou vai progredir, ou vai piorar e evoluir para estágios mais avançados, eu também não sei, você também não sabe. É hora agora. Porque o que é preciso para avaliar uma calvície como a minha, por exemplo? Você pede algum exame, você avalia físico ou como é? A gente geralmente colhe a história para entender desde quando que começou, Perguntar. a história familiar, porque você falou que mais ou menos faz uns 10 anos que começou. Então a gente colhe uma história, colhe se o paciente tem algum tipo de outro sintoma, coceira, ardor, dor no couro cabeludo, para que a gente possa descartar as outras patologias, né? E geralmente a história é o quê? Um afinamento, né? Como é que foi que começou? Ah, meu cabelo foi ficando mais fino nessa região, vai Ele vai desaparecendo. ficando sumindo aqui, cada vez mais. Isso. Nesse cantinho. Aí vai... Vai desaparecendo. Tô achando. E a gente também faz um exame chamado de tricoscopia. É um aparelhinho, um tricoscópio, que ele pode aumentar em até 200 vezes a gente olhar o seu couro cabeludo e olhar ali o seu folículo. Qual o nome desse aparelho? Tricoscópio. É como se fosse um microscópio Isso. para cabelo. Para cabelo, exatamente. E aí a gente olha, vai olhar ali o couro cabeludo, vai olhar o seu folículo, a sua haste, enfim, vai estudar. Ela fez esse negócio na cabeça da pessoa. É, Não tira um fio e... Não, é uma câmerazinha que a gente coloca ali no couro cabeludo em grandes aumentos, né? E aí a gente vai avaliar aquele couro cabeludo. Então, baseado na história, na tricoscopia, a gente vai chegar ao diagnóstico ou não de calvície. E aí a gente explica ao paciente, olha, as áreas onde não tem mais cabelo, onde já teve a alopécia, que é essa falha, não morreu, o cabelo ali morreu. Sim. E o cabelo que você tem hoje, a gente precisa cuidar. O transplante vai cobrir a área onde não tem mais cabelo. E as áreas que estão um pouco mais sem densidade, né? Vamos dizer assim. Mas o cabelo que você tem hoje, a gente precisa cuidar. Porque a calvície, você mesmo falou, é crônica. Ela não tem cura. Entendi. E se o seu cabelo vai ficar assim, ou se vai piorar a sua calvície, eu não sei. Mas eu vou fazer o transplante nessa região das suas falhas, e onde você não tem tanto cabelo. E se você não cuidar e não fizer o tratamento clínico da calvície, pode ser que essa calvície progrida e onde você tem cabelo hoje, você perca. E aí você vai voltar a ter outras áreas. Tipo, shampoos, remédios. Então, existem medicações orais, hoje a gente faz hoje em dia, né? A alopecia androgenética, ela tem um componente genético, você nasce com ele e morre com ele, e tem um componente hormonal, né? Onde ali a testosterona, a hidrotestosterona, vai agir no folículo. E a gente vai agir nessa fisiopatologia, tentar bloquear a ação desse hormônio, que a gente chama de DHT, que é a dehidrotestosterona, no folículo. E impedir, ou pelo menos retardar, essa ação desse hormônio que causa o afinamento do cabelo, a diminuição do tamanho, até que ele morra, que aquele folículo morra, né? E deixe de ter cabelo naquela região. Então, a gente precisa segurar isso, tratando clinicamente. E aí, o transplante capilar é só um tratamento entre tantos para a calvície. E é onde entra a tricologia. Isso, onde entra a tricologia, exatamente. Que é essa ciência que trata além do transplante. Isso. É assim, uma coisa complementar, né? A gente pode dizer que o transplante está na tricologia. Isso, o transplante está na tricologia, mas nem todo tricologista faz transplante capilar. Entendi. Tá? Existem pessoas que decidiram fazer só a parte clínica e quando o paciente tem indicação de um transplante capilar, encaminha para alguém que faça só transplante capilar, enfim. Gente, esse episódio vai ser tão curto porque eu tenho tanta pergunta pra fazer, tanta dúvida. Porque eu sempre vejo no Instagram de doutora Kátia, eu acompanho tudo. E eu vejo muito que tem transplante masculino, que você raspa a cabeça da pessoa, né? Parece é um ritual, né? Mas e como é que funciona pra mulher? Porque eu vejo que mulher faz transplante, assim, que eu vejo que tem as entradinhas aqui, mas tem muito cabelo grande ali que cobre. Isso. Mas deve ser uma dor pra mulher também. Com certeza. Aí você vai raspar a cabeça da mulher? Não. No transplante feminino, vai ser um pouco mais trabalhoso, porque justamente a gente vai ter esse cuidado de não raspar, né? A gente precisa raspar, em alguns casos, apenas da área doadora, de onde a gente vai tirar os folículos. Onde é essa área? Você consegue mostrar? Na região, a gente geralmente, Só que merece aqui. né, vai fazer tipo uma cortina, né? Tirar essa parte aqui, vamos colocar para cima. Coloca raspa, né? Isso, raspa uma pequena região para a gente tirar os folículos. E essa região raspada, quando a gente soltar esse cabelo, vai ficar coberto. Essa região raspada seria tipo 2 dedinhos? 2 dedinhos, é um pouquinho do espaço total. Porque as mulheres, geralmente, a calvície, elas acometem mais essa região da frente, né?
Existem calvícies mais avançadas, o feminino não é tão comum, né? A calvície feminina é bem menos comum do que os homens. Mas existe e a maioria delas se reclamam mais da região da frente. Então, na maioria das vezes, a gente tenta melhorar essa região da frente, tentar com o tratamento clínico dar mais densidade, reverter um pouco essa calvície. E também tem aquelas que não gostam do tamanho da testa, que é outra coisa que acontece nas mulheres. Hoje a gente tem duas maneiras de diminuir a testa nas mulheres, com a frontoplastia, que é aquela que geralmente Descola. isso, e fica uma cicatriz nessa região toda aqui, né? Escondida nessa linha. Essa você faz também? Não, essa daí... Ainda não. Não. Essa daí, geralmente, quem faz o cirurgião é ou plástico ou de cabeça e pescoço, né? Sim. E a outra maneira da gente diminuir a testa é fazendo o transplante capilar, Sim. né? A gente faz o transplante capilar naquela região que ela quer cobrir, que ela quer... Eu nisso que você postou sobre os apelidos, né? Eu lembrei que Rodrigo, ele me chamava de quê? Era de testa de outdoor. Você acredita? Acredito. Ele dizia, como isso é uma testa outdoor. E ele é tão descarado que ele comentou isso nas minhas fotos. Você acredita? Nas suas fotos. Exatamente. É, você vê o que é que os calvos sofrem, né? Assim, eu nunca sofri, porque eu não ligo. Você nunca ligou? Fala, não ligo não. Mas tem gente que se Ele afeta. apagou a minha orelha aqui. Eu queria falar mais um pouquinho sobre você, pra gente conhecer mais, doutora Kaki. Matheus, ele não se aguenta. Mas teve 2 apelidos outros que você disse que recebeu, não foi? Tem. Inclusive, eu tô para fazer esses comentários lá nos meus stories lá, porque essa questão de tempo, voltamos de viagem e tal, não tive tempo. Mas tá lá guardadinha minhas caixinhas, minhas respostas da minha caixinha de perguntas, e que eu vou fazer um post sobre isso. Mas teve Teve um pouca telha, teve aeroporto de mosquito, teve... Matheus, você tá rindo. Parece que é engraçado, mas não é, gente. Não é. Não A é gente engraçado. ri assim, mas é como eu tinha até comentado. Isso mexe com a pessoa, né? Tem gente, você, por exemplo, você disse que não liga, mas tem gente que mexe. Teve um que falou que chamavam ele de Ravengar. Não sei se vocês lembram. Eu vi a foto do Ravi. Eu tô rindo porque Matheus aqui, o produtor tá rindo, mas realmente, às vezes o paciente fica muito triste, isso mexe, né? Às vezes a pessoa fica depressiva, às vezes a pessoa fica com a baixa autoestima, isso compromete a parte profissional dele, né? A parte pessoal. Com certeza, Inclusive, teve um paciente meu que eu fiz o transplante nele, e que ele chegou para mim assim, ele estava mais ou menos com 6 meses do retorno do transplante, já com uma boa cobertura, um bom resultado, embora não fosse ainda o resultado final. Ele chegou assim e fez, doutora, obrigado. Aí eu fiz, o que foi? Ele fez, você não sabe como você mudou minha vida com esse transplante capilar, porque agora eu consigo sair de casa com a cabeça erguida. Porque antes eu saía de casa meio cabisbaixo, porque eu não me sentia bem comigo mesmo. Hoje eu consigo paquerar, hoje eu consigo olhar para outra mulher, né, na festa, coisa que eu não conseguia. Pelo contrário, se alguém olhasse para mim, eu me esquivava, abaixava a cabeça, ficava ali sem jeito. Achava que era por pena. Ou porque estava olhando. Tava achando estranho. Isso, porque estava olhando para ele. Achando feio. Exatamente. E ele disse, você não sabe como isso mudou a minha vida. Na hora que você falou assim, autoestima, não sei o que, aliás, de profissional, na hora que você falou isso, eu pensei em relacionamento. Na hora. Porque eu acho que é muito difícil alguém não fechar negócio porque você é careca. Sim. Agora, o careca ter medo de sair pra namorar, de paquerar, de voltar pra pista, acho que é mais provável. Sim, mas o profissional também ele faz diferença, porque postura, né, no profissionalismo, né, ele faz toda a diferença, né? Às vezes, se você não está sentindo bem consigo mesmo, você fica com aquela postura meio assim, cabisbaixo, e às vezes isso passa uma imagem de insegurança, às vezes uma imagem de que você não tem muita confiança naquilo que você faz, ou que você não está feliz com aquilo que você faz, quando na verdade você não está feliz consigo mesmo. Isso. Entendeu? E assim, a partir do momento que você está se olhando no espelho assim, uau, eu tô me sentindo máxima. Então você sai de casa... Você entra num ambiente profissional com mais confiança, você mais muda a energia. Exatamente. É outra energia. Se sua energia pessoal está boa, sua energia profissional tende também a ficar melhor, né? Então isso faz toda a diferença, tanto na vida pessoal quanto profissional. E o transplante capilar proporciona isso. Proporciona isso, porque melhora, renova, rejuvenesce. Tem pacientes que a gente sempre faz, né, os registros fotográficos de antes do transplante, durante o transplante e 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses pós-transplante. E a gente vê a transformação.
Tem gente que, cada vez mais a gente tem operado pacientes com menos de 30 anos, com calvícies mais avançadas. E, nossa, quando você olha assim, com um ano, como ele era antes e como ele está depois ali de 9 meses, um ano do transplante, a pessoa rejuvenesceu 15, 20 anos. Às vezes a pessoa tinha cara de 40 e pouco, e realmente depois do transplante, quando você olha, realmente você tem 20 e poucos anos. Você tem agora cara de 20 e poucos anos. Entendi. Aí, pra gente finalizar minha consulta online aqui, você acha que eu vou rejuvenescer quantos anos? Você vai rejuvenescer uns 15 anos, com certeza. Nossa. Olha aí, Júnior. Você tá em casa aí, vendo o podcast, já sabe, né? Teremos a conversa. E só puxando um gancho, a gente sempre costuma falar, brincar com os pacientes, mas é uma coisa séria. A gente diz assim, tempo é cabelo. O que isso quer dizer, tempo é cabelo? É que quanto mais, o ideal é a gente começar a tratar a calvície, né, puxando realmente para a alopecia androgenética, o quanto antes, já naqueles sinais iniciais. Porque tem gente que pensa assim, não, vou deixar avançar bastante, aí Faz vai só uma vez. faço transplante. Só que, da medida que isso aqui vai avançando, a quantidade de folículos que a gente tem para doar para aquela região calva vai diminuindo, porque a área está aumentando. Sim. E também, se a gente lançar a mão do tratamento clínico, já nas fases mais precoces, a gente vai dar uma segurada, uma retardada nessa calvície. Então, eu sempre digo para meus pacientes, tempo é cabelo. Quanto antes a gente começar a intervir na sua calvície, melhores vão ser os seus resultados a longo prazo. E aí os pacientes, não, realmente. Não, eu já conheci paciente, assim, você sabe que eu trabalho com marketing para médicos, né? E nesses últimos 5 anos eu entrevistei algumas centenas de pacientes. E às vezes eu chego lá, às vezes é um paciente que vai fazer o nariz ou uma lipo, aí eu pergunto, né? Se a pessoa tem o hábito de fazer algum procedimento, se é uma... eu quero saber, na verdade, se a pessoa é vaidosa ou não. Aí o cara diz, já fiz 2 transplantes capilares, já fiz 3 transplantes capilares. Porque ele começou a fazer, e aí aquilo que você falou, é a tricologia, é um tratamento contínuo. Aí ela foi avançando, e aí ele fez um segundo momento, alguns anos depois. Então ele é um cara que ele é mais consciente, ele sabe que não vai acontecer um milagre na vida dele, depois de um transplante, e nunca mais vai cair cabelo, nunca mais vai faltar. Não, ele tem consciência, né? Tem esse público que tem esse hábito de se cuidar mais, ele já conhece mais, tem muito mais consciência sobre um procedimento. Mas os homens, assim, como a gente nessa parte da calvície lida muito mais com homens do que com mulheres, os homens também são muito teimosos, né? A gente explica, olha, a calvície é crônica, olha, a gente vai fazer seu transplante, mas você tem que fazer o tratamento clínico. Doutora, eu tenho que fazer tratamento clínico por quanto tempo? Pra sempre. Teoricamente, para sempre, né? A não ser que você, né, contra. Então ele faz, eu sou obrigada? Não, obrigado você não é, mas o ideal, se você quiser manter o seu resultado, é que você faça pelo menos o tratamento clínico mínimo para tentar manter, né, o resultado pós-transplante por o maior tempo possível. A escolha é sua, você quer estar aqui daqui a um ano pra fazer outro transplante ou daqui a 5? Pois é, mas o pior é que, às vezes, já no primeiro transplante, a pessoa já não tem uma área doadora tão boa. E, às vezes, ele pode não ter a chance de um segundo transplante. Entendi. E, além disso, mesmo que ele tenha a chance de um segundo, ou até no máximo 3 transplantes, a área doadora é infinita, né? A gente não vai transformar a área doadora na área careca, né? Transplantar tudo para cá e deixar aqui careca. Então, assim, eu sempre digo aos pacientes, sua área doadora é finita, né? Ela tem limite. Então, você precisa se conscientizar, fazer tratamento clínico, porque vai chegar um momento que não vai ter mais transplante para resolver, e aí não tem mais o que fazer, né? Porque uma vez que o folículo morreu, pronto, exatamente, uma prótese capilar. É isso. Exatamente. Pronto, encerramos a consulta online. Eu acredito que agora você já deve ter deixado o seu like, porque o assunto é muito interessante, a gente já falou até de peruca. Mas antes da gente entrar na perguntinha, a gente quer uma perguntinha sobre a jornada do herói, tá? Eu queria saber como foi que a gente quer saber dos babados da vida da doutora Kátia. Mozart veio aqui, eu já vou logo entregar. Desde o primeiro briefing com Mozart lá em 2022, começo de 23, eu acho, ele disse que eu perguntei assim, a gente coleta 12 etapas da vida da pessoa, né? E na parte de relacionamento ele disse assim, não, eu sou casado com a doutora Kátia, e ele descreveu você como sou completamente apaixonado por ela. E no podcast dele aqui, ele disse a mesma coisa. Ele disse, quem é Kátia? Ele disse, eu sou completamente apaixonado. Eu falei, foi. Foi comovente. E eu queria saber como foi que vocês se conheceram, porque essa parte eu não perguntei a ele. Então, foi outra coisa que a oncologia me trouxe, né? Eu conheci Moza durante a residência de cirurgia oncológica.
Às vezes, até quando eu falo com ele assim, lindo, eu acho que se eu não tivesse feito a cirurgia oncológica, tivesse feito uma residência de plástica, enfim, talvez eu não tivesse conhecido você, talvez a gente não tivesse nosso filho, né? Então, Peraí, vamos devagar. Ele era paciente lá? não, ele era estudante de Ele era medicina, interno. era interno, estava no último ano de medicina Entendi. e eu era residente. Ufa, vamos lá. E eu era O residente. símbolo da cirurgia oncológica, calma. É, conheci ele durante a residência de cirurgia oncológica, naquele Ele ambiente era hospitalar. Um dos médicos estudantes, um Ele médico era, interno. isso, ele era estudante, graduando em medicina do último ano, e eu era residente de cirurgia oncológica, né? Mas não foi nesse ambiente que a gente se relacionou, só tivemos o primeiro contato. Sim. E algumas meninas da turma dele eram minhas amigas, né? Acabou fazendo ali na residência um convívio muito intenso, a gente passa muitas horas juntos, né? E as mulheres tendem a fazer mais amizade. Então acabou que eu fiz amizade com duas meninas da turma dele e um belo dia elas disseram, vamos sair, vamos para uma boate. Eu nem gosto muito de boate, mas aquele negócio, vamos. E a gente foi, era um dia, uma sexta-feira, Qual era a boata? era Elephant na época ainda. Bicho, a Pink Elephant, que era aquela da Hermes. Da Hermes. Mas era um dia que eu estava extremamente cansada, porque eu tinha operado o dia inteiro na residência. A residência é extremamente extenuante. Residência médica, ainda mais de cirurgia. Era um dia chuvoso e eu tinha tudo para não ir. Tinha tudo pra dar errado. Tinha tudo para não ir. E no outro dia eu tinha que ir para o hospital evoluir os pacientes, né? Prescrever. E geralmente isso tem que ser cedo. E eu sou péssima para acordar cedo se eu não dormir tempo suficiente. Sim. E a menina, não, bora. Eu disse, mulher, não vou não, eu tenho que ir. Não, peraí, deixa eu ver o outro residente que estava rodando comigo na época, se ele pode ir amanhã, né, no meu lugar, e eu vou no domingo evoluir os pacientes, ele vai amanhã. Aí ele disse que podia. Eu disse, pronto, então pelo menos isso, então vamos. As meninas eles tinham batido foto, aquelas fotos para placa, né, de formatura. A menina, não, eu preciso gastar minha maquiagem numa festa. Vamos. E aí a gente foi. E a gente tava na fila, lá da boate, e a moça chegou com um amigo dele, né? E é engraçado porque, normal, assim, as meninas falaram com ele, não sei o quê, oi, tudo bem? Oi, aquele negócio, oi, doutora Cátia, porque sempre entre estudante e residente tem uma certa hierarquia, né? Sim, Aí total. eu, não, mas aqui eu não tô no hospital, é Cátia. Aqui é Cátia. É, vamos lá, vamos todas. As meninas, vamos pagar uma mesa, vamos pagar uma mesa e fica todo mundo junto, e foi, né? E aí foi, a moça começou a paquerar comigo, e aí eu olhava assim, só que o moço é mais novo do que eu, né? Embora não pareça. Mas é mesmo, ele é muito grisalho, né? Bem grisalho, assim, tem cabelo branco. É, que barba, né? Então acaba que envelhece um pouco mais. Aí as meninas fez, olha, ele tá olhando pra você. Eu fiz, não. Quando foi isso? Isso foi em 2015. Sim. Bem recente, né? É. Aí as meninas fizeram assim, olha, ele tá olhando pra você. Eu disse, não, gente, pelo amor de Deus. Ele é muito novo. Não, dá pra mim não. Aí eu lembro demais, Maili disse hoje assim, fez, menina, é pra dar uns beijos, não é pra casar, não. Sim. Aí eu olhei assim, é pra dar uns beijos só, né? Não é pra casar, não. E hoje ele tá casado, tem filho e tudo. E estamos juntos aí desde 2015. Aí pouco tempo depois a gente saiu, né? Ficamos a noite toda nessa boate. E eu lembro que a gente não tava boa lá na Pink. Aí a gente, vamos pra outra. A gente foi pra outra lá em Ponta Negra, que eu não lembro mais nem o nome. Fomos bater lá em Ponta Negra. A gente tava em Tirol. Era o Peppers, Era o Peppers. que fechou, ele depois virou outro. Isso, era o Peppers. Aí, vamos pra lá, que lá tá mais animado. Em comparação pra aquela época, o Peppers era um lugar que bombava. Isso, vamos pra lá, não sei o quê. Aí eu não queria ir, né? Porque eu tava com ele ali, né? Mas aí a menina, vamos, ele, eu vou. Aí, então, então bora, foi. Aí, na hora que, aí pra entrar lá, você tinha que dar nome e telefone, né? Eu lembro que nessa hora eu disse meu nome, meu telefone, aí eu vi que ele pegou o telefone, né? E já anotou o número, né? Aí eu vi assim, que ele tava anotando o número. Esperto, viu? Ele foi pego sempre pra caça. Aí, pronto, a gente ficou aquela noite, mas aí desde então a gente começou, ele mandou mensagem pra mim, a gente foi conversando, cinema, jantar, não sei o quê, aí coisa de 2, 3 meses depois a gente já tava namorando e a gente tá junto até hoje. Mas é isso. Tem casais que namoram 10 anos e quando casa se separa. Mas tem casais que com um mês tá namorando, querendo casar e é pro resto da vida, né? Exatamente. Aí vocês casaram, qual foi o ano que vocês casaram? Janeiro de 2018. Moça Filho veio quando? Em setembro de 19. Perfeito. Qual foi o momento mais punk, assim, barra pesada que vocês passaram? Pô, eu vou logo perguntar, foi pandemia? Não.
Eu acho que foi, viu? Pandemia, Eu já acho pergunto que porque é o viés que todo mundo, assim, né? medo. Ele trabalhou, né? Moza trabalhou como ele é clínico e eu trabalhei também na época da pandemia, mas fiquei um tempo afastada porque eu tinha acabado de ter filho, né? Quando a pandemia estourou, meu bebê estava com 6 meses Nossa, de idade, e né? você linda e frente, ou não? Aí eu consegui, Aí né? você ficou em casa. Foi, eu Porque 6 consegui. meses, querendo ou não, é o final da sua licença. Isso, assim que terminou a minha licença, eu ia voltar a trabalhar, a pandemia estourou. Minha licença ia até fevereiro e a pandemia estourou em março. Foi. E aí eu não voltei, fui afastada, né, enfim, lá na Liga eu fiquei afastada, no Estado, né, que eu sou concursada do Estado, na época eu fui afastada também, mas Moza não, Moza precisou ficar trabalhando, né, ia trabalhar linha de frente. E o meu maior medo, e todo mundo tinha medo da morte, de morrer, de perder um parente ali, tinha Sim. medo de a gente trazer para casa e meu filho, né, pegar, meus pais, né, os pais dele também, as avós que eram bem idosos, então assim, foi um momento muito E muito trash. próximo, né? E assim, sem ter contato com a O que era que você família. sentia? A palavra, acho que da pandemia mesmo era medo. Era medo, e principalmente quando meu pai pegou, né, que ficou internado, que precisou de oxigênio. Ele chegou a ser entubado, seu pai? Não, graças a Deus não, mas precisou ficar em oxigênio, ficou internado, mas graças a Deus ele respondeu super bem, mas meu maior medo era meu pai evoluir, entubar e Deus o livre e morrer, né? Foi assim, das piores medos da minha vida. Era uma utopia, né? Um pesadelo. Era. Mas E a lição que vocês tiram juntos, vocês tiraram juntos disso? Eu acho que assim, a questão de valorizar realmente, né, a proximidade, a família ali, da gente aproveitar, né? Na verdade, a palavra é essa, aproveitar cada momento ali com a família, porque realmente foi algo assim, como você mesmo disse, utópico de filme, assim, né? Parece aquelas Coisa de coisas filme. de filme, assim, pandemia, né? Exatamente, é coisa global, né? Todo mundo. Que jamais eu imaginava chegar aqui. É. A gente tá chegando no final, aí você vai escolher uma carta e vai me entregar. Do que você mais tem medo hoje? Então, depois que a gente se torna mãe, o maior medo de uma mãe, pelo menos para mim, eu acho, é faltar pro meu filho enquanto ele precisa de mim. Assim, para mim, hoje é o meu maior medo. Eu costumo brincar às vezes com minhas amigas que são mães, que a gente depois que tem filho, a gente perde a adrenalina. A gente tem medo de ir numa tirolesa, a gente tem medo de ir numa roda gigante, a gente tem medo de viajar de avião, porque a gente tem medo de acontecer alguma coisa, você faltar, morrer, né? Faltar para o seu filho ali ser extremamente dependente de você, psicologicamente, financeiramente, com certeza, mas no caso do meu filho, eu tenho certeza que financeiramente ele não ia faltar nada para ele, porque a gente tem um suporte muito bom de família. Mas psicologicamente falando, o filho precisa da mãe por um bom tempo, né? E hoje é o meu maior medo. É faltar como mãe para o meu filho. Maria, só em falar me dá vontade de chorar. Porque realmente, eu peço a Deus, meu Deus, olha, não sei quais são os seus planos para mim, mas não me deixe faltar para o meu filho enquanto ele precisar de mim. Porque hoje é minha coisa a mais importante, assim, a minha família é a coisa mais importante para mim na vida. Com certeza. É um estado mental novo, né? Ser mãe. É. Estado mental mãe. A gente entrevistou uma médica chinesa que ela faz hipnose, né? Parece com psiquiatria. E aí ela falou sobre estados mentais, que era dormir, meditar, né? E um deles é mãe. Com certeza. Pois é. Com certeza. Maior medo faltar para filho. O filho. Esse daí não pensa. A primeira coisa que você falou, qual é o seu maior medo, a primeira coisa que me veio na minha cabeça. Se a gente fosse perguntar assim, quem é para você o seu maior herói ou heroína, né? Quem seria? Meu pai. Meu pai que veio lá do nada, né? Lembro até, se ele eu nunca soube, meus pais, eu vim saber isso já depois de grande, que teve dia, quando meu pai veio do Rio de Janeiro para João Pessoa, que ele trabalhava para outra pessoa, um salãozinho pequeno, e era basicamente só ganhava o que trabalhasse, né? Tipo, se cortasse cabelo, ganhava uma percentagem. Se pintar, enfim, fizesse algum serviço ali, é que ganhava. E eu lembro que depois de eu grande, meu pai disse: minha filha, teve dia que eu não tinha dinheiro para comprar o pão para levar para casa. E eu nunca soube disso. Eu nunca senti que faltou nada para mim.
mesmo quando as coisas estavam mais difíceis. Então, assim, meu pai e minha mãe, né, são, são meus grandes heróis. Tudo que eu tenho hoje, até hoje, tudo eu devo a eles. Eles são, assim, tudo para mim. E eles estão presentes até hoje, né? Até hoje. Até hoje são meu marido, meu pai, minha mãe são e meu filho são as pessoas mais importantes para mim na vida hoje. São meu porto seguro. Que bom. Não esperava arrancar uma lágrima de você. Não era meu objetivo, não. Mas a gente encerra num bom tom, tá? Como é que a gente faz pra... Nesse momento aqui super emocionante, emotivo, eu quero que você deixe uma mensagem de inspiração para a pessoa que está te assistindo, para ela se inspirar através do transplante capilar, da tricologia, do seu trabalho, da sua promessa de transformação, para ela se inspirar a realizar sonho, a ganhar autoconfiança. Você pode olhar para a câmera e deixar sua mensagem. Assim, não só em relação ao transplante capilar, né, a gente nunca tem que ter a gente sempre, quando não estiver satisfeito com alguma coisa, a gente não tem que ter medo de mudar, né. Por mais que essa mudança, às vezes, possa trazer um medo, uma insegurança de que pode dar tudo errado. Então, assim, você quer mudar, se você tem 20, se você tem 30, se tem 40, se você tem 50, mude. Porque se você não está feliz com aquilo que você faz, com aquilo que você tem, com aquilo que você é, mude, né. Se o transplante capilar, se um tratamento de um cabelo vai fazer você se sentir melhor, faça. Se mudar de profissão vai fazer você se sentir melhor, faça. Só não fique, né, na inércia da mesmice todos os dias, na infelicidade daquilo que não está lhe completando, não está lhe fazendo se sentir bem. Então, seja lá o que for, que precise fazer você se sentir melhor, uma mudança, se for o caso, faça. Tente, que a gente só vai saber se realmente vai dar certo, se vai melhorar, se a gente tentar. Doutora Kátia, muito obrigado. E esse foi o Blue Pro Podcast. Espero que essa história tenha te ajudado a se inspirar a realizar seus sonhos de transplante capilar e de mudança de vida, né? Aqui nesse podcast a gente fala sobre saúde e medicina, é a medicina que humaniza e histórias que inspiram. Muito obrigado.